Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Suzantu diz à Justiça que a autorização do TAR vence em 2025 e que tem plenas condições de operar linhas da Itapemirim e da Caiçara. E a NTT reitera à Justiça que Suzantu não pode assumir linhas da Itapemirim e da Caiçara. A aviação Catedral é condenada a indenizar a passageira por higienização precária em ônibus. E ainda, as cidades que vão oferecer sistema de transporte gratuito no dia das eleições. A cidade de Suzano contrata a empresa para que construção no terminal de ônibus no bairro Palmeiras. O Grupo Caio prorroga inscrições para o programa de estágio 2023 até 15 de novembro. A aviação Garcia e Brasil Sul tem 130 vagas abertas para motoristas. Prefeitura do Rio corrige edital e adia licitação para a construção de 2 terminais do BRT Transoeste. Ainda no Rio, a cidade lança licitação para implantar gestão SMGO no transporte público. E ainda, a FreeSP prepara projeto para aproximar turmo rodoviário de mercado do setor. Tudo isso você confere agora aqui no canal Embarque Imediato. Nova documentação foi anexada ao processo sobre falência do grupo de Cisne Piva de Jesus. A PGR, Procuradoria-Geral da República, representando a NTT, trouxe novos documentos ao processo da falência do grupo Itapemirim, pelos quais reforça a argumentação de que as linhas que eram operadas pelas empresas Viação Itapemirim e Viação Caiçara não podem ser assumidas pela transportadora turística Suzantu. A documentação foi apresentada pelo Procurador Federal Eduardo de Almeida Ferrari nesta quinta-feira, dia 27 de outubro, contando tributos e débitos com fornecedores, bancos e trabalhadores. O grupo Itapemirim, que estava em recuperação judicial desde março de 2016, tem dívidas que chegam a 2,2 bilhões de reais. Depois de ter o proprietário afastado, Cisne Piva de Jesus, suspeito de crimes falimentares e gestão fraudulenta envolvendo supostas transferências de recursos ilegais das empresas de ônibus para fundar a Itapemirim Transportes Aéreos, o grupo Itapemirim teve a falência decretada pela Justiça em 21 de setembro de 2022. Na decisão pela falência, o juiz João Oliveira de Rodrigues Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, autorizou o arrendamento de linhas e estruturas operacionais pela Itapemirim e da Caiçara para a Suzantu, empresa que atuou no ramo de fretamento e opera ônibus urbanos em 4 cidades do ABC paulista: Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, e no município de São Carlos, no interior de São Paulo. Na nova petição, a NTT, por meio do PGR, reforça que a aviação Itapemirim não possui nenhuma linha ativa desde abril de 2022, devido à suspensão determinada pela portaria ANTT. A NTT acrescenta que mesmo antes da referida suspensão, a empresa já não vinha operando a maioria das linhas desde março de 2021. A agência ainda diz que quando a aviação Caiçara, a empresa que teve todas as linhas suspensas por uma portaria em 5 de outubro de 2022, a NTT ainda anexou documentação que alega que a Suzantu, por sua vez, não possui TAR, estando assim inapta para solicitar mercados e linhas para a agência. Sem este documento, nenhuma empresa de ônibus pode operar. Segundo a NTT, o TAR que a Suzantu tinha venceu em 13 de novembro de 2019 e não foi renovado. De acordo com a agência do governo federal, as linhas que não podem ser consideradas ativas do grupo Itapemirim para conseguir dinheiro e pagar credores, porque linhas de ônibus não pertencem às empresas e sim ao poder público. Na documentação, a NTT ainda argumenta que o TCU suspendeu temporariamente a autorização de novas linhas e mercados à empresa de ônibus. Segundo a ANTT, qualquer empresa devidamente habilitada pode continuar a operar os mercados que coincidam com os previstos na liderança operacional das empresas integrantes do grupo Itapemirim, isto é, as outras empresas já habilitadas e que operam linhas semelhantes às da Itapemirim e Caiçara podem atender aos passageiros. Ainda de acordo com a NTT, a Justiça, apesar de a Itapemirim passar por centenas de cidades no Brasil,
apenas 3 municípios ficaram sem alternativas de serviços para que os destinos que eram atendidos: a Itapemirim, no Espírito Santo, Limoeiro, Pernambuco e Surubim, no Pernambuco. Em todas as demais cidades, outras empresas já faziam linhas semelhantes. Já sobre a aviação Caiçara, segundo a NTT, apenas 8 cidades ficaram sem nenhum atendimento interestadual para os destinos que operados: de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, Catu, Bahia, Dias da Vila, na Bahia, Mimoso do Sul, no Espírito Santo, Miracatu, em São Paulo, Muqui, no Espírito Santo, São João da Barra, no Rio de Janeiro e Vargem Alta, no Espírito Santo. No caso das 11 cidades, 3 da Itapemirim e 8 da Caiçara, a agência ainda diz que o prejuízo não é total para o passageiro, uma vez que a operação em tais municípios poderá ser realizada pela integração operacional dos serviços intermunicipais e seções intermediárias de linhas interestaduais. A NTT ainda diz que a deliberação acabou com a possibilidade de transferência de linhas e mercados de uma empresa de ônibus para outra. A Justiça ainda não decidiu sobre os recursos e determinou que a administradora judicial também se manifestasse a respeito da autorização da transferência das linhas que eram operadas pela Itapemirim e Caiçara para Suzantur, como já falamos aqui no canal. Só que agora, a Suzantur deu a resposta. A Companhia de Santo André informou que já pagou R$400 mil pelo arrendamento. A NTT teria omitido da Justiça que fez reunião com a empresa no ABC Paulista. Na decretação da falência da Itapemirim, o juiz autorizou o arrendamento de linhas para a Suzantur. Para a companhia, não é papel da NTT interferir neste processo. A Suzantur entrou com petição na Justiça para provar que tem condições de assumir as linhas que eram autorizadas para Itapemirim e Caiçara, que tiveram falência decretada, e argumenta que possui TAR com validade até 25 de outubro de 2025, portanto bem além do prazo de 1 ano prorrogável por mais um da autorização judicial para operar os serviços em forma de arrendamento. Com isso, a empresa contesta as alegações da NTT de que seu TAR venceu em 13 de setembro de 2019 e não foi renovado, sendo ainda, de acordo com a NTT, a Suzantur inapta a operar linhas rodoviárias. Sem o TAR e a LOP, licença operacional, nenhuma empresa pode operar serviços interestaduais de ônibus gerenciadoras pelo Itapemirim. Por causa de uma decisão provisória do TCU, Tribunal de Contas da União, a possibilidade de autorizações de novas linhas está suspensa, o que a empresa do ABC Paulista contesta. Segundo documento apresentado pela Suzantur, as permissões da NTT são para fretamento e transporte rodoviário regular. A Suzantur aponta ainda que no documento que a Itapemirim, ou melhor, a NTT, teria omitido da Justiça que, em Brasília, se reuniu com o representante da Suzantur às 4 horas da tarde no dia 26 de outubro de 2022, para tratar justamente do arrendamento das linhas que eram autorizadas à aviação Itapemirim e aviação Caiçara. Para a empresa, a reunião foi produtiva em nenhum momento. No encontro, a NTT se mostrou contra a Suzantur. Por isso, os advogados trazem a dúvida sobre quais as intenções da agência em tentar impedir as operações das linhas pela Suzantur. Não há motivação da NTT em se manifestar contrariamente a Suzano, o que se mostra evidente e notório na reunião de 26 de outubro de 2022. Quais seriam as intenções em impedir uma operação que é benéfica para todos os credores da massa falida, a própria autarquia e a preservação de uma única que pertence no Brasil? Segundo a Suzantur, a participação da reunião, o diretor-geral da NTT, Rafael Vitali Rodrigues, e demais diretores da NTT, e a procuradora da República, Isabela Silva Oliveira Cavalcante. Ainda de acordo com a companhia, sediada em Santo André, no ABC Paulista, nessa reunião foram tratados diversos temas de assuntos operacionais e jurídicos para o início da prestação do serviço de transportes rodoviários de passageiros, em cumprimento ao contrato de arrendamento. A Suzantur ainda sustenta que a NTT não deve ter interferência na decisão sobre a falência do grupo Itapemirim, que permitiu o arrendamento. Um dos motivos é porque, de acordo ainda com a Suzantur,
a NTT tem o papel de apenas regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes. Outro motivo é que a NTT não é terceira interessada no processo e nem prejudicada, não detendo ainda, segundo a Suzantu, interesse processual para se manifestar e recorrer das decisões prolatadas pela Justiça. Para Suzantu, não é papel da NTT se importar qual a empresa que vai operar as linhas. Contestando a NTT, a Suzantu alega à Justiça que as linhas podem sim ser consideradas ativas de uma empresa de ônibus. Para isso, a empresa do ABC sustenta que linhas são ativos imateriais, que a Justiça decidiu que as linhas são essenciais para a entrada de recursos e pagamento de credores, e que já havia previsão de alienação das linhas, que formavam uma unidade de produção individual, o UP, sem nenhuma contestação em 2018 por parte da ANTT. Em primeiro lugar, a partir do momento que as empresas tiveram a autorização para operar as linhas arrendadas, elas passaram a fazer parte dos ativos imateriais das empresas, podendo inclusive ser cedidas, sublocadas ou operadas em parceria com outras empresas, ou uma empresa de ônibus sem linha para operar não vale nada. Em segundo lugar, na decisão em que decretou a falência e autorizou e homologou a celebração do contrato de arrendamento, esse juízo universal decidiu que as empresas, guichês, linhas, pontos de venda e área de carga das rodoviárias são essenciais à efetiva operacionalização das atividades da falida, mediante o arrendamento temporário concedido de forma emergencial. E em terceiro lugar, causa estranheza essa manifestação da NTT de que as linhas não seriam parte do ativo da massa falida, apenas agora, quando a autorização e homologação do seu arrendamento, em 24 de outubro de 2018, quando da apresentação do plano de recuperação judicial, já previa a possibilidade de alienação das linhas, que formavam uma UP específica. A Suzantu ainda acusa a ANTT de ter criado na manifestação contra o arrendamento das linhas uma cortina de fumaça, podendo induzir a Justiça ao erro ao trazer uma série de resoluções, portarias e documentos que não têm nada a ver com o arrendamento, para tentar dar ar de legalidade às suas alegações. A NTT colaciona pareceres da AGU de 2019, publicação do Diário Oficial da União e protocolo realizado na portaria Procuradoria Federal junto à NTT. Não há nenhuma explicação e nem pertinência contra o contrato de arrendamento, tratando-se de verdadeira cortina de fumaça para confundir e induzir esse juízo universal em erro. A Suzantu ainda alega que a citada decisão do TCU sobre o setor de ônibus rodoviários não impede transferência das operações da Itapemirim e Caiçara para sua administração, porque o posicionamento do TCU é sobre novas linhas e novos mercados. Mas as linhas em questão não são novas e foram somente suspensas para Itapemirim e Caiçara e não extintas. Além disso, neste contexto do TCU, a Suzantu alega que a decisão não a envolve, já que é cadastrada faz tempo na NTT e tem TAR válido até 2025. A empresa do ABC diz que já preparou para as operações das linhas que eram autorizadas a Itapemirim e Caiçara e que já faz investimentos previstos na decisão judicial. Um deles foram pagamentos na ordem de R$400 mil pelo arrendamento e compra de ônibus de alto padrão. O recebimento e reforma de ônibus da Itapemirim e Caiçara, que estavam em situação de abandono, também fazem parte do pedido à Justiça. Foi formado um grupo de trabalhador multidisciplinar de competência ímpar. 2. Foi estruturado um plano de operação que permitirá a operação de todas as linhas arrendadas e em todas as regiões do país. 3. Foram adquiridos veículos modernos para o início da operação. 4. A Suzano
já recebeu e está reformando diversos ônibus que estavam espalhados por todo o território nacional, a grande maioria em situação precária e de sucata, o que revela que não havia nenhuma intenção em preservá-los, muito menos de preservar a operação pelos antigos gestores. 5. A Suzano já fez o pagamento de R$400 mil, referente aos pagamentos mensais do mínimo ajustado no contrato de arrendamento mediante depósitos em conta vinculada a esse juízo universal. 6. A Suzano já abriu o processo seletivo e iniciou a contratação de funcionários para a operação, privilegiando aqueles que eram trabalhadores das falidas. 7. A Suzano tem TAR válido até 20 de outubro de 2025. 8. O contrato de arrendamento já foi protocolado junto à NTT, bem como a Suzano preenche, sim, todos os requisitos necessários para efetivo cumprimento do contrato de arrendamento e realização da operação, sendo que as questões indevidamente trazidas pela Advocacia Geral da União já foram endereçadas administrativamente e lá devem ser resolvidas, cabendo à NTT cumprir as decisões prolatadas por esse juiz universal. 9. A Suzano já está com 51 motoristas e 20 veículos cadastrados junto à NTT. E 10. A Suzano já tomou posse de guichês, pontos de vendas, áreas de cargas e sala VIP da massa falida junto ao terminal Tietê e cooperação da Socicam, tendo iniciado os procedimentos para a reforma e operação. A Justiça ainda vai decidir, contando tributos e débitos com fornecedores, bancos e trabalhadores. O grupo Itapemirim, que estava em recuperação judicial desde março de 2016, tem dívidas que chegam a 2,2 bilhões de reais, depois de ter o proprietário afastado, Cisne Piva de Jesus, suspeito de crimes falimentares e gestão fraudulenta envolvendo supostas transferências de recursos ilegais das empresas de ônibus para fundar a Itapemirim Transportes Aéreos. O grupo teve a falência decretada pela Justiça em 21 de setembro de 2022. Na decisão pela falência, o juiz João Oliveira Rodrigues, filho do Tribunal de Justiça de São Paulo, autorizou o arrendamento de linhas e estruturas operacionais da Itapemirim e da Caiçara para a Suzano, empresa que atuou no ramo de fretamento e opera ônibus urbanos em 4 cidades do ABC paulista. O grupo Itapemirim é formado pelas seguintes empresas: Viação Itapemirim S.A., Transportadora Itapemirim S.A., Itapemirim Transportes S.A., Imobiliária Bianca Limitada, Cola Comercial e Distribuidora Limitada, Flecha S.A. Turismo, Comércio e Indústria e Viação Caiçara, marca Fantasia. A Justiça ainda não decidiu sobre os recursos da NTT e determinou que a administradora judicial também se manifeste a respeito da autorização da transferência das linhas que eram operadas pela Itapemirim Caiçara para a Suzano, como já havíamos noticiado aqui no canal. Que grande reviravolta que está dando essa grande novela da Itapemirim, não é mesmo? Seguindo para a próxima notícia. A primeira turma recursal dos juizados especiais do Distrito Federal rejeitou o recurso da empresa Catedral Turismo e manteve a condenação da companhia em pagar uma indenização de R$3 mil a uma passageira que se queixou da higienização precária do ônibus. A decisão foi por unanimidade no dia 21 de outubro de 2022, sendo divulgada nesta sexta-feira, dia 28, pelo TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Segundo o Departamento de Comunicação do Tribunal em primeira instância, o segundo Juizado Especial Civil de Brasília concluiu que o estado precário dos ônibus por si só colocou em risco a saúde dos passageiros, que foram expostos à sujeira e ao contato com insetos durante horas. A condenação ao pagamento da quantia de R$3 mil foi título de danos morais. A Catedral recorreu argumentando que não cometeu ato ilícito que pudesse justificar a condenação. Ao analisar o recurso, a primeira turma recursal observou que as imagens mostraram que o ônibus estava infestado de insetos como baratas. Para o colegiado, houve falha na prestação do serviço quanto à higienização do veículo.
não foram atendidas regras sanitárias básicas, levando a consumidora à exposição de sua saúde e segurança, além de privá-la de um conforto mínimo esperado para uma viagem longa, registrou. No caso, segundo a turma, houve violação aos direitos de personalidade da autora, hábil a compor uma indenização por dano moral, estando patente a ofensa à sua dignidade e integridade. Aqui não se trata de mero inadimplento contratual, mas sim situação com reflexos prejudiciais à pesca da recorrida, o que é digno de compensação. Despacho do juiz relator Antônio Fernandes da Luz, que foi seguido pelos demais magistrados Fábio Fernando Almeida da Fonseca e Aston Henrique de Souza. Em resumo, a usuária alegou que comprou passagem para o trecho Brasília a Recife, com embarque previsto para o dia 4 de janeiro de 2022. A passageira relatou que ao entrar no ônibus percebeu sujeira acumulada, como pedaços de bolacha, casca de frutas, latas, garrafas de plástico e embalagens jogadas no piso e nos bancos. Além disso, de acordo com a autora, o veículo estava infestado de insetos como baratas. Que intrigante! Amanhã, finalmente, o povo brasileiro vai decidir quem vai governar o país, seja Bolsonaro ou seja Lula. Os governos municipais e estaduais seguem colocando ônibus gratuitos no dia da eleição, para facilitar o acesso do eleitor às urnas. E a lista novamente ganha diversos municípios de diversos estados, sendo eles Apucarana no Paraná, Araquara, Barueri, Cotia, Embu das Artes, Mauá, Marília, Limeira, São José do Rio Preto, Ribeirão Pires e São Carlos em São Paulo, Contagem em Muriaé em Minas Gerais, Dourados no Mato Grosso do Sul, Penedo no Alagoas, São Gonçalo do Amarante no Rio Grande do Norte e Mossoró e Juazeiro do Norte no Ceará. No estado de São Paulo, a cidade de Santo André voltou atrás e vai liberar o transporte gratuito. Os ônibus seriam pagos, mas a decisão foi revertida. Outra cidade que também voltou atrás e vai oferecer ônibus gratuitos serão São José dos Campos. Já em Bragança Paulista, não haverá gratuidade, porém, a frota de ônibus será ampliada. Em Jundiaí, a gratuidade nos ônibus foram canceladas. E a cidade de Piracicaba também não haverá transporte gratuito. Ainda no estado de São Paulo vai haver gratuidade nos ônibus, não só nos ônibus, mas nos meios de transporte como um todo. A gratuidade vai envolver por 24 horas os ônibus intermunicipais de maior distância da Astep. Já o metrô, trens e ônibus da MTU, o benefício é só entre 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. E nos rodoviários a gratuidade será apenas para os convencionais. Em Sergipe, os ônibus intermunicipais não serão gratuitos, mas haverá uma ampliação na frota de 60 coletivos. Na Bahia, haverão determinações para que Vitória da Conquista oferecesse o transporte grátis, mas aparentemente não vai oferecer o benefício, já que a prefeitura recorreu na decisão. No rodoviário, após a Buse, a ClickBus também vai oferecer descontos em passagem para que as pessoas que irão votar serão atribuídos cupons de 50% de desconto em várias regiões do país. Serão mais R$100 mil em descontos. Mais informações você confere no site da ClickBus. E ainda, o TSE ditou novas regras para gratuidade nos ônibus e diz que redução de frota está proibida. Os prefeitos estão isentos da responsabilidade fiscal. Eleições 2022. Vote certo. A Prefeitura de Suzano, na Grande São Paulo, publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022, o extrato do contrato assinado com a empresa PS Engenharia, Construção e Comércio Limitada, destinada à construção do terminal de ônibus no Distrito Palmeiras. As obras incluem também um centro comercial. O termo foi assinado na semana passada, no valor de R$6,4 milhões. O prazo da obra é de 24 meses. A Radial Transporte
vinha atuando como parceira no projeto do novo terminal. Com a implantação do novo espaço, a Prefeitura já anunciou que pretende implantar novas linhas municipais. A construção do novo terminal vem sendo aguardada pela população do distrito há 4 gestões. O Grupo Caio informa que as inscrições para o Programa de Estágio 2023 foram prorrogadas para 15 de novembro de 2022. A empresa fabricante de ônibus no mercado, desde 1946, havia marcado a data de 30 de outubro como limite. As 27 vagas disponíveis são direcionadas para universitários que cursam o último ano dos seguintes cursos: Engenharia de Controle de Automoção, Mecânica, Elétrica, Mecatrônica, Química, Materiais de Produção, Administração, Economia, Tecnologia de Produção, Design, Logística, Marketing, entre outros. Além de cursar o último ano da faculdade, os candidatos precisam estar aptos a residir em Botucatu, no interior de São Paulo, sede do grupo, durante o período do estágio. Além disso, é desejável o idiomas inglês e espanhol a partir do novo intermediário. As inscrições vão até o dia 15 de novembro, através do site caio.com.br/programa estágio. A seleção será 100% online. O objetivo é que estudantes de diferentes regiões do país tenham a oportunidade de participar. As etapas de seleção contemplam análise curricular, testes, entrevistas com o Departamento de Gente e Gestão e com gestores das áreas envolvidas. Previsto para iniciar em fevereiro de 2023, a previsão é que o programa de estágio dure 1 ano. A carga horária é de aproximadamente 1.300 horas de atividades técnicas e complementares. A diretora corporativa de Gente e Gestão do Grupo Caio, Nelma Padro, explica o processo. Buscamos estudantes que sejam movidos a novos desafios, engajados em contribuir com o desenvolvimento da empresa, assim como estamos focados em sua evolução profissional e pessoal. O programa de estágio oferece aos universitários a oportunidade de complementarem sua formação acadêmica em um grupo de empresas que são referência em inovação e soluções para os segmentos que atuam, diz a diretora. Já a gerente corporativa de Gente e Gestão do Grupo Caio, Flávia dos Anjos, destaca que o programa proporciona a experiência prática, o aperfeiçoamento técnico e cultural, como também a vivência em um ambiente de trabalho motivador, promovendo o desenvolvimento profissional e pessoal das participantes. O estágio é remunerado com valor compatível com o mercado e ainda oferece benefícios como auxílio transporte, almoço em refeitório na empresa e ambulatório médico. A Aviação Garcia e Brasil Sul, empresas do grupo GBS, abriram 130 vagas para motoristas de ônibus rodoviários em Londrina, Maringá, Curitiba, Ourinhos, São Paulo, Campinas, Ponta Grossa, Florianópolis, Paranavaí, Umuarama, Campo Mourão, Ivaiporã, Apucarana, Cascavel e Balneário Camboriú. De acordo com o grupo, os candidatos devem ter experiência prévia em linhas rodoviárias com ônibus, carreta ou caminhão, além de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, na categoria D, EAR, exerce atividade remunerada e curso de capacitação de passageiros. Entre os benefícios estão as premiações mensais oferecidas pela empresa, Vale Refeição e Vale Alimentação, PPR, Programa de Participação nos Resultados e Seguro de Vida. E os currículos podem ser enviados por WhatsApp 43 984 33 6986 ou e-mail pelo endereço currículo@aviaçãogarcia.com. A Prefeitura do Rio de Janeiro, conforme publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022, anunciou várias alterados no edital da concorrência pública destinada à contratação das obras de construção de 2 terminais BRT Transoeste, Pingo d'Água e Curral Falso. Uma das alterações é quanto ao valor. No edital original, o custo das obras estava estimado em 89 milhões de reais e foi corrigido para 84 milhões de reais. Uma licitação já foi feita para as obras dos terminais Magaça, Santa Cruz e Mato Alto, onde as obras terão início já neste ano, mas para Pingo d'Água e Curral Falso o processo ainda acontecerá. Com as alterações no edital, a data do certame dos 2 terminais ficou marcada para 30 de novembro próximo. Segundo a Prefeitura,
Um novo terminal Pingo d'Água substituirá a estação de mesmo nome, com integração entre os ônibus alimentadores e vans vindas da Estrada da Pedra, na Avenida Dom João VI. No local, que terá 17 mil metros quadrados, serão feitas melhorias no sistema viário e de drenagem, além de um estacionamento para 600 bicicletas que ficará nas proximidades. Já para a implantação do terminal Curral Falso, a antiga estação será demolida e uma passarela de acesso e um terminal alimentador que fará a integração entre os ônibus e vans vindos da Estrada de Sepetiba e Avenida Cesário de Melo serão construídos, totalizando 16 mil metros quadrados, onde melhorias no sistema viário e de drenagem e a instalação de um bicicletário para 400 bicicletas também será feita. Ainda no Rio, a Prefeitura da cidade publicou no Diário Oficial deste dia 28 de outubro de 2022 o aviso de licitação que contratará serviços de Sistema de Monitoramento de Gestão Operacional, o SMGO. O sistema será fornecido para Mobi Rio, nos corredores do BRT, e a contratação inclui o fornecimento de equipamentos, licença de software e mão de obra necessária. O SMGO é um avançado sistema de gestão de frotas e utiliza de tecnologias modernas que permitem uma visão maior de todo o cenário do transporte, sendo aplicada não apenas no transporte público, mas também em empresas privadas pelo país. Nele, o uso de câmeras, contador de passageiros, Wi-Fi, controle do tráfego e medição dos serviços são alguns sistemas presentes. A partir disso, a coleta de dados e informações do transporte é bem maior, permitindo seu gerenciador atuar de uma forma mais eficiente, refletindo em melhor atendimento ao passageiro. No começo desta semana foi publicada a autorização desta licitação. O SMGO foi um dos principais destaques na licitação do transporte por ônibus em São Paulo. Entretanto, após quase 3 anos da assinatura do contrato, o sistema não foi implantado. Em São Paulo, a empresa de ônibus opera na zona sul e oeste da capital paulista e a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Civil e o Ministério Público apuram o envolvimento da companhia com uma facção criminosa que atua dentro e fora de presídios. A conversão de prisão preventiva em liberdade provisória foi determinada na segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022, e o mandato de soltura foi expedido e cumprido na terça-feira, dia 25. A juíza Cíntia Torres Cristofaro, da 23ª Vara Criminal do Fórum Central Criminal Barra Funda, atendeu o pedido da defesa do presidente da empresa de ônibus. O Ministério Público vai recorrer. A juíza impôs 2 condições para a liberdade do responsável pela companhia de ônibus: proibição de aproximar-se das vítimas e testemunhas e de com elas entrar em contrato por qualquer meio pessoal ou remoto, e proibição de mudança em endereço ou de viagem por mais de 8 dias sem prévia autorização do juízo. Bispo foi preso em 22 de agosto de 2022, em operação realizada em conjunto entre o DEC, Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, e o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público. Segundo as investigações da Força Tarefa, Walter da Silva Bispo é suspeito de praticar crime de extorsão aos demais proprietários de ônibus na empresa. Em 26 de agosto de 2022, o pedido foi formulado pela Força Tarefa entre Polícia Civil e Ministério Público e converteu a prisão temporária em prisão preventiva de Walter da Silva Bispo. E para finalizar, transformar o turismo rodoviário em um dos protagonistas da retomada do turismo no país. Friesp prepara projeto para aproximar o turismo rodoviário do mercado do setor. Com esse objetivo, a Friesp, Federação das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo, iniciou em outubro de 2022 um trabalho de reposicionamento e a reaproximação do turismo rodoviário com o mercado do setor, organizadores e viajantes. Para a diretora executiva da Federação, Regina Rocha, o turismo rodoviário será um dos protagonistas dessa retomada de viagens de lazer que vem acontecendo aos poucos ao longo dos últimos meses, após o fim das restrições impostas pela pandemia. Regina explica que de 2020 para cá, muita coisa mudou, inclusive o perfil do turista. Suas demandas e as experiências passou a valorizar. Um dos requisitos para isso
é ouvir os players do setor, para garantir que o turismo seja sempre executado com sustentabilidade e com qualidade. O projeto, desenvolvido pela FreeSP, está intitulado como consultoria para reposicionamento do turismo rodoviário frente aos players do mercado. Ele irá reunir informações relevantes sobre o setor que, inclusive, poderão contribuir para alimentar dados do Observatório do Turismo. A diretora do FreeSP entende que não há muitas pesquisas sobre o setor rodoviário. Portanto, um estudo desta amplitude, ouvindo os usuários, agentes e representantes dos destinos, é necessário e pode contribuir com informações importantes sobre a participação dos equipamentos rodoviários no turismo do estado de São Paulo. Então, essas foram as últimas informações do mundo rodoviário. Ficarei por aqui, uma boa noite para todos e até a próxima!